Então tá. Boa noite, gente. Começando a gravar Boa já. noite. Hoje a gente então vai voltar depois das últimas aulas, né? Semana passada a gente viu, a gente retomou e finalizou a questão do iluminismo, né? A gente viu os três poderes. Foi mais uma aula de conteúdo, assim, podemos dizer, educação política, né? Mas sim, muito engrenado com o ensino de história. Anteriormente vocês estavam ainda vendo a Revolução Francesa, né? Os anos finais ali do século XVII 18, desculpa, no contexto europeu, e agora a gente vai retornar para o Brasil nas próximas semanas. A gente vai ficar mais umas 2 semanas, podemos dizer. Vamos finalizar Brasil Colônia e adentrar Brasil Império, né? Independência e Brasil Império. Hoje a gente vai tentar missões jesuíticas e bandeirantes, né? Que é os últimos conteúdos, por assim dizer, do século XVI no Brasil Colônia. Vocês tiveram as últimas aulas de Brasil Colônia com o professor Lucas, né? Acho que o Marcelo também, que ele deu para vocês a administração colonial, né? Explicou a questão da escravatura, o modelo econômico, como o modelo econômico era extremamente pautado na escravatura, né? Tanto indígena quanto a africana. E agora a gente vai meio que trazer duas figuras e dois papéis, para assim dizer, personagens, instituições bastante marcantes no final do século XVI no Brasil Colônia, que eram os jesuítas, né, e suas missões catequizadoras, e os bandeirantes ou paulistas, né, que eram expedicionários e, enfim, vocês vão ver mais características deles ao longo da aula de hoje. Vamos para o próximo slide. Para entender esse contexto, você já também, eu acredito que o Lucas deve ter comentado, o Marcelo também deve ter comentado com vocês alguns contextos dos povos nativos, né, aqui da América Portuguesa, tanto antes da chegada quanto depois, né. Então a organização deles era uma organização não estatal, comparada à América Espanhola, né, como os maias, os incas, que tinham um modelo de estado maia não, desculpa, astecas, um modelo de estado bem engendrado, né, bem organizado, e diferente aqui na América Portuguesa, nessa parte mais onde hoje é o Brasil, né, os povos que aqui habitavam do tronco tupi, eles eram povos mais nômades, né, eles não tinham essa organização estatal, e principalmente os povos guaranis, que é o povo que mais vai estar atrelado com a questão jesuítica e com a questão bandeirante, que era o povo que ficava mais para o sul, né, do que seria a América Portuguesa. Eles eram um povo então de produção agrícola e de subsistência, né, então eles não tinham intenções monetárias na sua produção agrícola, como os outros povos, como principalmente os povos, os astecas no México tiveram, né, bastante contato com os povos da região de trocas comerciais, não trocas comerciais por moeda, né, mas trocas de produto por produto, por assim dizer, e metais preciosos também, já que então nessa parte era realmente uma produção agrícola e de subsistência, né, onde o principal produto plantado era a mandioca, né, o aipim aqui no Rio Grande do Sul. Eles também tinham atividades pastoris, né, e isso também vai influenciar bastante no, no trabalho que eles vão começar a fazer quando os jesuítas chegarem aqui. Tinha essa característica então de ser um povo guerreiro, né, de serem vários povos, e vários povos seriam amistosos, mas também inimigos uns dos outros, né, então existia bastante disputa por território nessa parte mais ao sul do continente, diferente da parte mais litorânea, né, que os povos eram mais fixos e apesar de guerrear entre si, não tinha tanto essa questão de conquistar, não de conquistar, mas de circular mais pelo território no interior do território. Aqui a gente traz um mapa no próximo slide da região onde os guaranis mais se estabeleciam, né? Então a gente vê aqui mais ao sul, onde pega São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, também pega onde hoje é o país Paraguai, um pouco onde é o Uruguai, o norte da Argentina. Os Gs, né, o grupo, o povo étnico Gs ficava mais ao centro, né, onde hoje seria Minas, Goiás, Mato Grosso, por aí. E os tupis ficavam mais no litoral do norte e nordeste, né. E também um pouco na questão ali onde pega o Rio de Janeiro, por ali.
Próximo slide. Aqui, então, a gente já vai dando essa breve introdução de como de quem era esse povo que ficava nessa região onde os jesuítas vão mais atuar, né? Então, a gente começa, então, a introduzir quem eram os jesuítas, né? Eles faziam parte da Companhia de Jesus, e a Companhia de Jesus ela foi fundada em 1574 e reconhecida pelo Papa em 1540. E esse era um período que você já deve ter visto em aulas anteriores, um período que tem bastante conturbação, né, na Europa, e a Júlia pode falar um pouquinho sobre esse contexto europeu da criação da Companhia de Jesus. Eu acho que eu falei isso nas aulas que eu dei Reforma contra Reforma. Não sei se vocês se lembram, mas eu acho que é bom a gente fazer uma pequena reprise do que a gente falou. Mas a Contra-Reforma, então, foi a reação da Igreja Católica frente à Reforma Protestante, com Calvino, com Lutero, enfim. Então, a Contra-Reforma ela foi uma tentativa, digamos, de evitar a perda de tantos fiéis para o reforma protestante, para as religiões protestantes, e além de manter, conseguir outros fiéis. E foi a Companhia de Jesus, que foi fundada então em 1534 na Universidade de Paris. Ela foi um braço muito forte do Papa nessa questão, porque ela era uma companhia que ela tinha uma das principais características era de seguir a linha da castidade, da pobreza, mas também de seguir cegamente o Papa. Então, eles eram o braço, digamos, total e cego do Papa, eles faziam o que eram mandados fazer. E na questão da colonização na América portuguesa e espanhola, eles foram, digamos, um pouco essenciais para a expansão da fé para o Novo Mundo, como eles chamavam a América, né? E na questão, então, de pegar esses fiéis, que eram os indígenas, e eles mesmos disseram que os indígenas eram muito inocentes e que comprariam essa questão da fé católica, e o que acabou acontecendo em muitos dos casos, nas reduções, missões, enfim. E ela teve também um caráter que até hoje é muito importante no Brasil, que é a questão do ensino. Então, a gente pensa, quando a gente pensa a questão da Companhia de Jesus, a gente pensa até hoje em lugares como o Colégio Anchieta aqui em Porto Alegre, o Unicinos, que também é fundado pelos jesuítas. Então, a gente vê, desde aquela época até hoje, a influência da Companhia de Jesus, dos jesuítas, na colônia portuguesa e espanhola. Os maristas também não eram, né? Da PUC. Não tenho certeza. Não tenho certeza, talvez, mas não tenho certeza. Acho que eles são também pelo menos descendência, por assim dizer. Então, esse contexto dos jesuítas, eles existem até hoje, né? A Companhia de Jesus, ela existe até hoje. E ela, desde o início, ela estava mais atrelada, tanto na questão, como a Júlia falou, tanto na questão de trazer novos fiéis, né, para a fé católica, que estava em queda segundo as reformas, né, as religiões de matriz protestante, né, cristãos de matriz protestante. E os jesuítas vão tentar resgatar, mas também vão estar muito atrelado nessa questão do ensino, que é um ensino das áreas das ciências, né, por assim dizer. Vai vir a Idade Moderna, vai trazer os conceitos novos de ciência e tudo mais, mas sempre também atrelando a um ensino mais, não tão laico, né, e sim um ensino com foco ainda na divindade, na religião, né? Mesmo de eu acho que a gente até falou sobre isso nas aulas que eu e tu damos, que a gente falou sobre a monopolização na Idade Média, no começo da Moderna, da Igreja Católica em relação à educação, tanto leiga quanto, né, catequização. Então isso acontece aqui também na América Latina, né? Então, continuando no slide ali, eles tinham como objetivo, né, esses militantes, né, de Jesus, esses soldados de Jesus, era um outro nome que davam para eles, né, os jesuítas, tinha como objetivo promover missões de catequização, né, então eles iam para os lugares onde não tinham fiéis cristãos e evangelizavam essas pessoas, mas também quando vieram para a América Portuguesa, eles tinham também a questão também de cuidar da educação dos colonos portugueses aqui que já habitavam aqui no continente,
cuidar da educação, principalmente dos filhos, né, dos colonos portugueses, mas conseguindo orientações de matrizes católicas, né, essa educação seguiria uma matriz católica. Então eles chegam na América Portuguesa em 1549, né, a gente viu nas primeiras aulas de Brasil que a descoberta do Brasil foi em 1500, mas a ocupação de fato do território se deu apenas 30 anos depois da chegada de Pedro Álvares Cabral, né? Então, e quase 20 anos depois que chegam os jesuítas aqui, depois de fato da fixação, né, do território. Eles chegam em 1549, né, e o principal objetivo deles vai ser, então, evangelizar os nativos, né, que aqui habitavam, os indígenas, e também cuidar da educação dos colonos portugueses. E vão então surgir o plano, a tarefa para eles de criarem reduções jesuíticas. As reduções jesuíticas eram então comunidades administradas pelos jesuítas e seu principal objetivo era a catequização dos indígenas. Essas reduções elas eram criadas principalmente, não recordo agora de outras pessoas, de colonos portugueses morarem nas reduções, eu recordo só de indígenas morarem nas reduções e os jesuítas, né? Os indígenas que ali moravam, então, eles estavam ali para serem catequizados, né? Eles e também estavam ali também para trabalharem. Então, de certa forma, era uma maneira de exploração, as reduções jesuíticas. Eram considerados campos de exploração servil, né? Onde os indígenas eram servos dos jesuítas. E eles plantavam, mas também tinham que estudar, tinham que orar, tinham que aprender todas as não é diretrizes, esqueci a palavra, dogmas, todos os dogmas da Igreja Católica, né? Os trabalhos que eles ali faziam então, eram, sobretudo, voltados para a prática de subsistência, né? Então, não tinha interesse nessas reduções de criar produto extra para se lucrar, para ter lucros, né? Então, o que se plantava ali se consumia, ou o gado, que principalmente vai na parte mais ao sul do Brasil, as reduções vão estar muito focadas na questão do pastoreio do gado, né? Mas a maioria do pastoreio e da plantação vão ser para subsistência. O Lucas perguntou como assim cuidar da educação dos colonos portugueses? Administrar, porque os colonos portugueses vinham para cá, né? Então eles começaram a criar uma vida aqui, né? A partir do momento que começou a ter gente, que se formavam pequenas vilas e uma pequena população, as pessoas precisavam de educação, né? A educação é uma das matrizes do ser europeu, né? Não só de ser europeu, mas de ser católico, né? Então aprender a ler, aprender a ler a Bíblia, né? Já nesse momento já começa então a Igreja Católica já dá uns sinais de abertura com a interpretação da Bíblia, né? E tem essa questão, mas de cuidar da educação básica, por assim dizer, aprender a ler, aprender a fazer cálculos, aprender ciências básicas. Isso vai até o século XIX. Esse processo ele começa nessa época e vai tipo assim, a supremacia das escolas jesuíticas, elas vão até o século XIX, e aí começam os leigos a se tentar entrar na questão das universidades, enfim. Mas então é mais ou menos isso, assim, esse processo todo é muitos anos de não só dos indígenas que a gente está falando aqui, mas do povo que nasce, que é português, vem para cá, e os seus descendentes. Luan, a questão principal é que tipo, a educação que a gente conhece hoje, essa educação básica que a gente tem as escolas, a gente tem o Ministério da Educação que cuida disso e tudo mais. Imagina isso há 200 anos atrás, há pouco menos de 200 anos atrás, era cuidados apenas das igrejas, as igrejas católicas que providenciavam essa educação básica, né? O Estado não se preocupava, o Estado só vai começar a se preocupar com a questão da educação a partir da Revolução Francesa, e a partir um pouco do Iluminismo também. Antes disso, o Estado não se preocupava, a educação não era tanto que vai vir na Carta do Homem, dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Uma coisa, esqueci o nome agora do documento. Mas vai vir a questão que é um direito básico do homem à educação, o direito à educação, e isso não existia antes. Então a educação era quase que administrada e promovida apenas de uma maneira religiosa pela Igreja Católica, e a Companhia de Jesus vai ser um braço que a Igreja Católica vai tomar para ser a partir de 1540, né, pelo Papa ali, que vai administrar esse cuidado, essa promoção de educação para a sociedade, né? Uma educação com dogmas católicos bem colocados. Entendeu, Lu? Alguma dúvida mais? Tá digitando. Certo. Então, as reduções eram lugares, né, então que tinha essa ideia então de
reduzir, né, de colocar esse povo indígena que estava, podemos assim dizer, espalhado pelo território, juntar eles e quando eles juntos começar a catequização e aí também, de certa forma, a exploração do trabalho braçal deles, né, realizando agricultura e atividade pastoril. Próximo slide. Aqui, opa, eu pulei muito. Tá, esse slide aqui era para estar depois, então eu vou pular para o slide 6 e depois eu retorno para esse mapa. Mais um mapa. O Lu perguntou ali. Então, de alguma forma, a igreja foi importante por conta da educação básica? Como eu posso te responder essa pergunta? Julia, me ajuda. Não acho que eles foram importantes. Eu acho que eles... Existiu esse processo. Ele foi, de certa forma, importante, mas um pouco problemático. Achei uma pergunta bem... Eu gostei dessa uma pergunta bem desafiadora. Levando em consideração... a Jaque vai responder. Vamos ver. Porque... Como assim, Jaque? Agora também não entendi a tua pergunta. Vou tentar responder primeiro do Luan. Tomando a ideia de que antes, durante o período da Idade Média e no início da Idade Moderna, o modelo de se pensar, imagina, tu é uma pessoa que só está vivendo na sociedade. Desde criança desde a tua construção social, tu é sempre pautado com questões de matriz religiosa, onde Deus é o centro do mundo e tu só está ali vivendo. Então, a educação não é tão importante. A partir do momento que há uma reviravolta, há um renascimento cultural, há a revolução científica e logo em seguida o iluminismo, né, a corrente de ideias iluministas, a mesa vira, onde a tua construção principal, onde se coloca sempre a pessoa, a figura humana, como o centro do mundo, não mais um deus ou um ser divino. Então, a partir do momento que o centro do mundo é o homem, a mulher, o ser humano, eles começam então, a entender que a construção do ser humano, um ser humano pensante, que tem pensamento crítico, que entende de política, entende de ciências, matemática, física, história, enfim, tudo mais, é dada a partir da educação. Então, a educação é primordial desde os anos iniciais, por isso que hoje a gente vê, desde 3, 4 anos, as crianças começam a ter contato com letras, por assim dizer, né? Musiquinhas que ensinam cores, essas coisas assim. Isso, na Idade Média e também um pouco na Idade Moderna, não tinha essa noção de ensinar a criança com a educação, a aprender a ler, aprender o nome das coisas, essas coisas assim. A criança só brincava com essa boneca ou com sua bolinha e deu. E ficava assim, se evoluindo, né? Quando ela crescia, já com uma idade mais perto de ser adolescente, que ela começava a aprender as regras de viver em sociedade, que eram regras conservadoras, de matriz religiosa, mas também começava a aprender algumas coisas de ciência e educação básica, como ler, escrever, fazer cálculos básicos, coisas assim. Mas a partir do momento que existe esse renascimento, essa reviravolta cultural, onde onde o homem é o centro do universo, o ser humano é o centro do universo, daí começa então a se preocupar com a educação e a construção social da pessoa. A Jaque falou um negócio que eu também estava pensando, porque isso que tu falou também, Bruno, faz sentido total, eu concordo contigo super, e acho que isso é uma parte do problema de como a gente vê esse processo, mas é que se tem muito na mentalidade que os portugueses fizeram um serviço, um favor para os indígenas vindo aqui dando educação, catequizando, mostrando o Deus, né, católico. Só que em muitos lugares existia já essa própria escrita, por exemplo, o que foi apagado com o processo de implementação do alfabeto que a gente usa hoje. América Espanhola, olha aqueles calendários maias, essas coisas assim. Então, vários povos originários da América, eles tinham já uma grafia, uma educação básica, por assim dizer, própria. Da sua própria cultura. Da sua própria cultura. Então, não sei o que dizer. Acredito que tinha uma matriz religiosa. Mas assim como a Europa tinha essa cultura que tinha essa matriz religiosa católica, né, os outros povos também tinham, né? E daí coube, né, a mentalidade exploratória e colonizadora de apagar esses traços, né, e colocar os seus traços, né, os seus traços da sua cultura, com a sua ciência de matriz europeia, sua ciência de matriz, sua educação de matriz religiosa católica, romana e assim por diante.
A pergunta é super válida. Eu acho que até foi importante para a gente colocar sobre isso aqui, porque isso não é uma coisa problematizada, mas eu acho que precisa ser um pouco já analisado mais de perto do que é a educação católica e qual foi o objetivo dela dentro da questão da colonização, né? Que, enfim, acho que dá para falar sobre isso. Agora eu tô lendo aqui a questão que a Jaque comentou também, de que educação os indígenas precisavam. No meu ver, nenhuma educação eles precisavam, né? Mas para a Igreja Católica fazia parte da noção de controle, por assim dizer, não é controle mental que eu queria dizer, como é a palavra certa? Meio que não alienação, mas é um controle que o controle é se dado por diversas formas, né? É dado pela violência, né? Existe o controle da violência, onde tu ameaça a pessoa com a vida dela. Manipulação é uma boa palavra. Coerção. Coerção é a palavra certa também. Que é esse controle além do controle físico, né? É um controle moral, é um controle da mente, onde eles ensinam a cultura para eles, e quando a pessoa absorve tanta cultura, que ela começa a se autocontrolar também. Então faz parte da mentalidade do controle da igreja, educar da maneira da educação religiosa, para as pessoas se sentirem culpadas, para as pessoas não seguirem seus impulsos, coisas do tipo assim, que seriam contras aos dogmas, às regras da Igreja Católica, né? Então, e os indígenas, os povos nativos aqui da América, eles eram totalmente diferentes, né, da cultura da Europa e de matriz religiosa católica. Eles eram poligâmicos, a maioria, eles eram o dos deuses, vários deuses, Pô? Mas enfim. Gente, qual é a palavra? Politeísta. Politeístas, eles eram politeístas, eles. A Jaque tá arrasando os professores esquecendo os conceitos. Eles eram politeístas, eles tinham outra forma de viver, outra forma de regular o tempo, gente. Imagina, é outra forma de enxergar o mundo, de viver o mundo, de saber de se organizar no tempo, de organizar o seu trabalho da cultura, da população, organizar a mente mesmo, por assim dizer, né, os dogmas. Eu estou bilíngue. Vamos continuar, porque já temos ainda 20 minutos de aula. Acabar hoje, com certeza. Voltando à Companhia de Jesus, dadas diante dessas problematizações muito importantes que a gente fez, a Companhia de Jesus vai chegar então, no Brasil em 1549 e vai ter a figura, um pouco mais tarde, uns 20 anos depois, vai ter a figura do Manuel da Nóbrega, que era um padre que teve bastante atenção no quesito jesuítico. Deixa eu só ler o que o Lua falou. Eu perguntei pro Marcelo e pro Lucas o que vocês acham sobre a influência da igreja na escravidão. Ai, meu Deus. Tá polêmico hoje. Putz, pegando os negócios pesadíssimos pra aula de hoje, que era pra ser uma coisa assim, ó, rápida. O que eu acho, né? Porque a minha opinião, eu acho que a igreja foi super influenciada, talvez se a igreja não tivesse se a igreja tira uma posição contrária desde o início, com certeza o processo seria totalmente diferente. Pelo menos no seu início. Mas como a igreja primeiro se cegou e fingiu cegueira, e depois começou a criar pequenas regras, por assim dizer, que inocentavam caso algum cristão aplicasse utilizasse da escravidão para o seu benefício e principalmente para o seu lucro, né, para o seu enriquecimento, né? Porque é muito engraçado, se na Idade Média tinha a questão do lucro, né, era tudo proibido, usura era proibido, aquele ditado, é mais fácil um camelo entrar no céu do que um rico. Isso muda depois, a partir de 1500, a partir do mercantilismo, né, quando o avanço do capitalismo. E, como a gente sabe, a escravidão é um processo que se deu expressivamente por conta da necessidade de mão de obra para ter uma acumulação de capital e, assim, crescer o capitalismo, né, a ideia do capitalismo.
E a Igreja Católica, de certa forma, meio que apoiou. Ela mudou seus discursos de condenação ao capitalismo para aprovação do capitalismo, começou também a ter seus benefícios através do capitalismo, e logo em seguida também vai ter seus benefícios através da escravidão, sabe? Então, se é uma maneira, eles começam a utilizar do discurso de serem infiéis, pode escravizar, não tem problema escravizar infiel. Você tá, a partir do momento que tu está escravizando, está obrigando a pessoa a trabalhar, ela tá se, o trabalho é digno de um espaço no céu, ela está se... me ajuda, Julinho. Ela está se... O quê? Quando a pessoa era obrigada a trabalhar, ela estava se acertando com Deus católico, por assim dizer. Então a escravidão, a igreja católica justificava a escravidão. A Jaque falou. A Jaque falou ali o que é. O trabalho dignificou, exatamente, Jaque. Então, como o Lula perguntou a nossa opinião, minha opinião é essa, né? Tenho bases também teóricas e referenciais históricos, né, de publicações, pesquisas históricas que comprovam essa minha viés. Sim, faço das palavras as minhas, concordo tipo, em tudo, é exatamente isso. Até explicitamente. Tá. Mais alguma questão, gente? Estão digitando. Hoje vocês estão aqui, ó. Gostei, tomando café. Aqui, ó. E o resto, gente, só tá vendo a Jaque e o Luan. Se vocês também tiverem dúvidas, vão perguntando. Isso, pergunta. Sim, haviam padres, e isso... Isso é primeiro, normal. uma coisa é a gente chamar de... Eu, em nenhum momento, acho que eles foram inocentes, né? Mas uma coisa é tu achar um padre que tem escravizados em 1600. Outra coisa tinha padres que tinham escravizados em 1800 e pouco antes de acabar a escravidão, sabe? Então, quando as ideias iluministas, o conceito de abolição já estava extremamente avançado, ainda existiam pessoas escravizadas pelo poder católico, sabe? Pelas igrejas. A primeira dela, né? Hoje a que está ali, ela é uma reconstrução, né? Mas a primeira igreja da matriz foi construída por trabalho escravo, né? Então eles se utilizavam de diversas maneiras no processo da escravatura. Uhum. Manuel de Nóbrega, então, foi um jesuíta famoso, por assim dizer, importante, principalmente no quesito de implantar as reduções aqui ou tentativa de implantação de reduções aqui no Brasil. Não sabia o que, Luan? Pode escrever. Da matriz? Acho que é da matriz, não sei. Sim. Se pesquisassem a história da construção da igreja da matriz, assim, ou da própria praça da matriz, ela vai estar atrelada Ah, não, que a Jaque... escravizados, sim. Ah, sim. Daí, então, Manuel de Nóbrega ele vai tentar então fazer uma redução na região da Bahia, né? Isso acontece mais ou menos na metade do século XVII, né? Lá para 1650, 1660 e 60. Mas essa tentativa de redução vai ser falha porque a maioria dos indígenas que ele tentou reduzir, né? Que ele agrupou nesse lugar que se chamaria redução, nesses prédios que eles morariam e tudo mais, a maioria dos indígenas morreram, principalmente em questão das doenças. Porque quando o Nóbrega começou a criar essas reduções, ele obrigava os indígenas a se vestirem, tinha regras na questão da alimentação, então eles ficaram fracos e ficaram expostos a diversas doenças que estavam adentrando o continente. A questão da roupa é uma das que mais chama atenção, porque se eram povos que... isso a gente está falando da Bahia, né? Então a gente está falando de um lugar quente onde a questão da vestimenta era bem fraca com esses povos. E chegam os padres e começam a obrigar os indígenas a se vestirem, eles não possuem rotinas e coisas a ver com higiene e tudo mais, então a questão da roupa, eles se sentem enclausurados, enfim, se sentem sufocados com a questão de utilizar roupas, e isso a partir do momento que começam então, a ficarem com mais calor, né, porque ele obrigava a vestir roupas pesadas, e isso também a imunidade da pessoa, né, então ela fica suando, enfim, fica mais adepta à entrada de doenças no organismo dela. Essa redução, primeira tentativa de redução jesuítica na Bahia vai ser falha, né? Então Nóbrega não vai conseguir aplicar. Ele vai descer para a região de São Paulo, onde hoje é São Paulo, né? Mais pro sul do país. E ali ele vai tentar
tentar, então, voltar com a questão das reduções. Então, ele funda São Paulo, a cidade onde hoje é São Paulo, e tem a ideia de criar missões jesuíticas naquela região onde seria mais ou menos o interior do estado de São Paulo. Só que também vai ser falho. Por quê? Porque essa região onde ele vai querer criar as reduções é a chamada região do Guairá. É uma região que não pertencia primeiramente ao Império Português. Ela pertencia ao Império Espanhol, seguindo o Tratado de Tordesilhas, que você já deve ter visto em algum momento. Nessa região havia a rota comercial do Peabiru, que era uma rota comercial que ligava praticamente o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Então era uma rota que passava pelo interior onde hoje é o Brasil, seguia por onde é o Uruguai, ia até as minas de Potosí, vocês já devem ter visto na questão da colonização da América Espanhola, né? As minas de Potosí passavam por lá, chegava, atravessava os Andes e chegava até o Oceano Pacífico. Como esse lugar, então, existe essa rota comercial, que era uma rota que existia até mesmo antes da chegada dos portugueses e dos espanhóis, não tinha como criar uma redução ali, principalmente por questão dos espanhóis, porque os espanhóis não estavam já na função de habitar aquela região. Então, o Nóbrega teve seus planos proibidos, por assim dizer, né, pelo rei português e logo em seguida pelo rei espanhol, quando Portugal se submete à Espanha, é submetido à Espanha, né, na União Ibérica. Nóbrega é proibido de fazer as reduções ali. Aqui, então, a gente vou retornar onde era a região do Guairá, né, que é essa região onde é mais ou menos o norte, o centro do onde hoje é o estado do Pará. Essa estrada que eu falei, ela mais ou menos circundava metade desse mapa aqui, imagina metade desse mapa passando a estrada. E aqui, então, os espanhóis começaram a criar pequenas cidades, logo em seguida, os jesuítas espanhóis, eles sim começaram a criar as primeiras reduções jesuíticas que tiveram sucesso, de certa forma, entre aspas, sucesso aqui no Brasil, onde hoje seria a região do Brasil. Aqui é então a região da República do Guairá, e aqui eu vou traçar um mapa onde é o tal estado do Paraná. O estado do Paraná, onde praticamente era a região do Guairá. Esse mapinha aqui que eu vou voltar nele. Ó. Esse estado, os limites desse mapa aqui é o tal estado do Paraná. As reduções do Guairá, então, onde hoje é o tal Paraná, elas vão iniciar construídas pelos padres espanhóis, né? Como ali o padre Antônio de Ruiz de Montoya foi o padre espanhol que iniciou as reduções. Elas iniciam então em 1122 e ao todo a gente vai ter então 12 reduções naquela região. A Laura perguntou: quando eu estava no ensino médio, a história minha disse que um dos motivos que escravizaram os negros era por causa que eles não tinham luz dentro de si e que precisavam trabalhar e ser catequizados para ter luz. Ela falou isso no sentido que ela acreditava nessa afirmação, Laura, ou isso era uma fala, por assim dizer? Eu acho que espero que seja uma fala. Isso me lembra o que o Feliciano falou. Eu não sei se tu lembra disso, Bruno, do que o Feliciano falou sobre a escravidão tipo africana na América. Ele falou que era uma coisa tipo herdada. Eu não sei muito bem Bíblia, tá, gente? Então eu não lembro muito bem exatamente o que era, mas que tinha uma justificativa na Bíblia. E aí, alguma coisa relacionada a Noé, enfim, que os negros merecem, tipo, como se tivessem, que não merecessem, mas que eles tivessem herdado esse problema tipo, dessa pessoa anterior, dessa pessoa negra, que fez que os negros, depois, seus descendentes, tivessem culpa, algo do gênero. Foi algo do gênero, assim. Eu não sei se isso está na Bíblia, mas foi o que eu li uma vez do Feliciano falando, né? Mas isso é igreja evangélica, né? Mas mesmo assim, cristã. Interessante, Jack. Era algo do gênero. É importante levar em consideração que essas escrituras, né, muitas delas, elas foram reescritas e resgatadas durante o período da Idade Média, né? Então, muitas questões podem ter atrelados a pensamentos que a Igreja Católica na Europa medieval pensava. Então, é sempre importante considerar isso, né? Que a Bíblia, ela pode ter seus escritos da antiguidade,
mas muita coisa é resgatada e é conservada pela Igreja Católica da Idade Medieval, né? Então pode ser conceitos racistas aí muitos. Voltando às reduções, Spin-off da Bíblia. Louco. Praticamente 3 regiões de reduções aqui no Brasil que tiveram espaldo nesse período, né? As reduções do Guairá, onde hoje é o atual do estado do Paraná, as reduções do TAP, onde hoje é o atual Rio Grande do Sul, e as reduções de Setinha, onde hoje é o atual Mato Grosso. Essas reduções do TAP, elas são anteriores, gente, ali a data de 1626, anteriores ao que a gente conhece praticamente hoje pelos 7 povos das missões, que a gente vê desde criança, um resgate, né, de cristianismo e tudo mais. Esses 7 povos das missões eles vão vir bem depois dessas reduções do TAP. A gente vai ver o motivo disso logo em seguida. Vamos na próxima aula, porque não vai dar para acabar hoje. Logo em seguida a aula já está acabando. Aqui é um exemplo de uma planta das reduções, né? Então, essas casinhas aqui embaixo é basicamente onde os indígenas dormiam, né? E ficavam nas suas horas vagas, por assim dizer. No centro ali, onde aquele prédio maior, onde os padres dormiam e se alojavam, né? A igreja ficava também nesse mesmo espaço, né? Desse prédio grande. E você vê ali ao redor, né, várias questões de plantio, né? Ali no canto superior direito parece ter várias plantações e quadradinhos de plantações, né? Então as reduções elas tinham esse formato que lembra bastante um modelo que já teorizando demais, que é o dito como modelo panóptico, que é a construção de presídios e construções de quartéis que vai vir a partir da Idade Moderna, com esse modelo de centralizar, onde a igreja, né, você vê ali que a igreja e os padres estão no centro e os alojamentos dos indígenas estão nas laterais, com bastante área aberta para se visualizar eles, né? Eles estão controlados e esqueci da palavra agora, mas fiscalizados, vigiados a palavra, vigiados constantemente. Próximo slide, já temos 2 minutos só de aula. A Júlia não vou conseguir falar hoje, praticamente, a parte dela. Nesse período da formação das reduções, logo que está construindo essas reduções do Guairá, de TAPs, né, em 1620 e pouquinhos, também vai começar a ter uma crise no modelo escravagista e no modelo econômico do Brasil, onde vai haver uma grande necessidade de mão de obra escravizados, porque os indígenas já estavam começando a ter bastante mortes, né, em razão das doenças e do trabalho forçado, e o tráfico de africanos escravizados para o Brasil, para a América Portuguesa, estava sendo dificultado pela invasão francesa e holandesa, se não me engano, acho que é holandesa, na Angola, né, em territórios que os portugueses conseguiam, então, aplicar o tráfico negreiro, né, o tráfico de escravizados. Então, há uma baixa demanda, né, uma baixa chegada de escravizados no Brasil, e isso gera uma crise, né, no trabalho de monocultura de cana-de-açúcar. Então, começam então, a pensar e a escravizar esses indígenas que ainda não haviam sido escravizados, e principalmente esses indígenas que estavam sob certo controle dos jesuítas nessas reduções. Então, essas reduções vão começar a ser alvos, por assim dizer, dos bandeirantes, dos grupos dos bandeirantes, que vão ter essa finalidade de escravizar os indígenas, como a gente vai ver mais para frente nessa aula. Outro fato importante do período é a questão da União Ibérica, né? Que vocês já devem ter visto que a União Ibérica foi uma dominação da Espanha sobre Portugal de 1580 a 1640, onde e vai ter um respaldo muito grande nas Américas, porque os limites que dividiam o Tratado de Tordesilhas, o que era espaço espanhol, o que era espaço português, vai ser um limite territorial meio que desconsiderado. Ou seja, essas reduções jesuíticas que a gente viu ali antes, Taps, Guairá, que eram no espaço do Império Espanhol, vão ser desconsideradas pelos colonos, principalmente pelos bandeirantes, que eram do lado português. Então eles vão começar a passar as fronteiras sem nenhum problema, porque eles acreditavam, né, o senso ali, que tudo era para agora fazer parte de um lugar só, porque já que a Espanha estava sob domínio de Portugal, o
que era de Portugal também era da Espanha, e vice-versa. Então os bandeirantes vão ter essa ideia de não desconsiderar os limites. Gente, a aula então precisa ser encerrada, porque já é 19h11, a professora de geografia está esperando. Quinta-feira. O Luan recomendou um documentário que eu tava vendo aqui. Vou dar uma olhada assim, Luan. Gostei do que se trata. Tava olhando. Vai continuar então a questão das reduções jesuíticas na próxima aula. Vamos então explicar as ideias dos bandeirantes, né? Por que eles, essas expedições estavam querendo adentrar as reduções para escravizar os indígenas, né? E vamos também começar o conteúdo do ciclo do ouro, que vai estar bastante atrelado à questão dos bandeirantes e um pouco da questão dos jesuítas também, principalmente nessa região do Guairá. Tá, gente? Então, obrigado pela aula de hoje. Boa parte foi uma parte de discussão de polêmicas, mas isso é muito importante, a gente vai construindo coisas que é bom. Aprendemos, né, ao longo da nossa educação básica, isso é muito importante. Beijo, boa noite e até quinta-feira, então, com a continuação. Beijo, gente. Se cuidem.